reparações, porque os vídeos online estão tendo dificuldade. E no vídeo de gravação não está conseguindo ir direto na mesa de som. Quem sabe o Luciano consiga descobrir isso aí para nós, né, Luciano? Você mesmo, filhão, olhou para o lado, né? Mas nós não estamos conseguindo. Não é isso, Gustavo? O som da gravação do vídeo está sendo o som aqui do ambiente. Por isso vai ter que assistir o vídeo em casa, e os membros que não vieram hoje, aumenta um pouquinho o volume. Eu vou tentar, né? Já o vídeo online, quando é gravado, já sai o som da mesa de som, e a qualidade é outra. Mas o vídeo ao vivo fica travando. A gente vai resolver isso em nome de Jesus. Conseguimos resolver? Viu como é que está bonita a pintura da igreja e outras coisas? Por que a gente não vai conseguir resolver essa questão da internet? Quem quer comigo que a gente vai resolver? Mesmo que você não levantou, a gente vai resolver. Porque mais de dois já concordaram. E todo o propósito que a gente tem feito, Jesus tem honrado. Porque Jesus está nisso. Glória a Deus. Jesus está nisso. Bom, lei, graça, justiça e amor. Pode repetir comigo? Lei, graça, justiça e amor. Justiça e amor. Glória a Deus. Vamos ler 3 textos da palavra do Senhor. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17. Depois vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 17. E depois João 3,16. Por que eu escolhi esses textos? Porque eles trazem as palavras aí que nós escolhemos: lei, graça, justiça e amor. Tá? Sua Bíblia está aberta, amada, em João 1,16. Vamos ler 16 e 17. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vai um amém? Agora Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Então temos aí a palavra justiça. Amém? Em João já tivemos as palavras lei e graça, né? As palavras lei e graça. Aqui em Romanos já temos a palavra justiça. Agora vamos ao texto áureo da Bíblia. A DCM sabe qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. Esse versículo todo cristão tem que saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, embora os versículos eu os escolhi não aleatoriamente, mas assim, né? Versículos distintos, um do outro. Por que eu usei esse critério? Porque eu queria identificar essas palavras: lei e graça, no Evangelho de João, capítulo 1, 16 e 17. A palavra justiça, eu identifiquei Romanos 1, 17. A palavra amor,
Existem muitos versículos na palavra de Deus, especificamente no Novo Testamento, mas especifiquei o texto alvo da Bíblia, João 3,16. Embora esse tema não está, o tema não está aleatório. Lei e graça, né? Lei e graça, eles são congruentes. A lei veio primeiro, veio antes da graça, apontava para a graça, né? Por isso que o tema foi lei e graça, tá certo? Estamos na lei ou na graça? Estamos na lei ou na graça? Na graça, amém? As outras palavras, justiça e amor, também são congruentes. Deus é justiça, mas também é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Nós não podemos desconsiderar a justiça de Deus no seu amor, amém? De forma nenhuma. Deus é amor, mas também é justiça. Por outro lado, se você pode fazer essa congruência, lei, graça, justiça e amor, você pode fazer a congruência veterotestamentária, neotestamentária, embora o Novo Testamento apresente bastante o cumprimento da justiça de Deus, principalmente no aspecto da justificação. A justiça de Deus tem um aspecto específico no Antigo Testamento, considerado justo aquele que cumprisse a lei. Só que no Novo Testamento nós temos o aspecto da justiça mediante a justificação. Vamos falar disso hoje, se Deus assim nos permitir. Mas nós temos Antigo Testamento, lei e justiça, e como nós temos no Novo Testamento, graça e amor. Deu para entender? Que coisa interessante. Então nós temos lei e graça congruentes, justiça e amor também. Agora você também pode distinguir Antigo e Novo. Antigo Testamento, lei e justiça, embora a justiça se apresente no Novo Testamento sob o prisma da... Muito bem, Catherine. Sob o prisma da justificação, sim, da graça, mas a palavra justiça sob o prisma da justificação. Tá legal? Bom, é importante isso. Eu estava pensando, orando, depois de orar, em vez que você deita e o sono não vem, muito. Senhor, o que a gente fala terça-feira, né? O sono não vinha, me veio esse tema: lei, graça, justiça e amor. Foi o que Deus propôs no meu coração para a DCM essa noite. Bom, a palavra lei, a gente sabe, é derivada do hebraico Torá, a lei de Deus revelada a Moisés no Velho Testamento. E a palavra grega é nomos. Então a palavra lei, no seu original no Antigo Testamento, é Torá. No Novo Testamento é nomos. A própria expressão Deuteronômio, ela é oriunda de uma classificação da Septuaginta. E a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então é Deuteronomos, segunda lei. Nomos, lei, né? Então, lei no hebraico Torá e no grego nomos. A palavra graça, nós sabemos, é caris, né? Favor imerecido, graça, dom, né? Carisma é dom, né? Carisma. Então, graça, caris. A palavra graça, irmão, a gente não consegue resumir só numa definição. A amplitude, bem dizia pastor Antônio Gilberto, é imensa. A gente não consegue reduzir graça a favor imerecido apenas. É imenso. Tão imensurável quanto a própria manifestação de Deus e a sua graça. Tá certo?
Justiça, de Kaiosune, e as suas palavras variantes estão ligadas a essa raiz, justiça, né? Justiça, retidão, e amor, a palavra é ágape. Bom, algumas coisas importantes que eu queria trazer de forma prática e direta. Primeiro, a lei foi revelada a Moisés, nós sabemos isso. Vamos ler só o primeiro versículo, Êxodo capítulo 20. Abra comigo, por favor. O último versículo do capítulo 19 diz: então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso, né? Aí o capítulo 20, versículo 1 diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Aí começa a revelação da lei, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Começa aquela revelação maravilhosa dos 10 mandamentos, né? E não termina nos 10 mandamentos, tem muito mais, mas a gente colocou Êxodo capítulo 20 como, né, a revelação, o início da revelação da lei. Nós temos também em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, que foi a repetição da lei, né? Ou a segunda lei. Por isso Deuteronômio, a repetição da lei. Deus orienta Moisés a relembrar a lei, falar de novo a lei ao povo, já perto da entrada da terra prometida, né? Leia depois os versículos com calma, né? Não dá tempo de nós lermos aqui. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Aí Moisés lembra a revelação da lei. Ele lembra ao povo isso, né? Aí depois repete a lei, tá certo, amados? Depois repete a lei ao povo. Então, a lei foi revelada a Moisés para que transmitisse ao povo. Imagine, irmãos, que favor que Deus deu a Moisés, que revelação que Deus deu a Moisés, né? Que honra que Deus deu a Moisés, né? Aí nós temos o texto original que escolhemos, Evangelho de João, ele diz isso para nós, João capítulo 1, 16 e 17, o apóstolo João repete: nos revela, pois todos nós recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Aí João diz: porque a lei foi dada por meio de quem? Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? O que João está querendo dizer é o seguinte: a antiga dispensação, o canal foi Moisés. A nova dispensação, o canal é Jesus. Mas Jesus é mais do que o canal, ele é a revelação da nova dispensação. Quando ele fala, a graça veio por meio de Jesus, Jesus não é apenas o canal da graça, ele é a própria graça revelada, graça personificada, graça tabernaculada, graça manifestada. Porque Moisés recebeu a lei e passou, a graça veio por meio de Jesus, está no 17, mas no 18 diz que Jesus Cristo foi revelado por meio do Filho. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai que deu a conhecer. Então Jesus não é apenas canal da graça, Jesus é a graça revelada. Porque Jesus é a manifestação do próprio Deus, porque Jesus é Deus. Glória a Deus, irmãos. Jesus é Deus, o Deus unigênito, né? O deu a conhecer, o Filho de Deus. E qual é a posição da igreja com relação à lei? Esse estudo é bem dinâmico. Existem textos que eu tenho que antecipar
que depois serão repetidos, a sua explicação será repetida embaixo, que eu preciso lê-los, não tem como. Então vai ser bem dinâmico, tá certo? Vai ser bem dinâmico. A posição da igreja com relação à lei. O que é a lei para a igreja? Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículos 16. Veja quantos versículos nós vamos ler, já estamos lendo. Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Louvado seja o nome santo do Senhor. Colossenses, capítulo 2, 16 e 17. Diz-nos a palavra do Senhor. Pode ler? Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Paulo está fazendo uma clara referência aos mandamentos da lei. Só ler a carta de Paulo aos Colossenses. Esse contexto aqui é referente à lei. Ninguém vos julgue, igreja de Colossos. Aí Paulo fala que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Paulo diz claramente: a lei é a sombra, a manifestação da graça é o real. Amém? Então a lei era importante, mas era sombra de coisas vindouras, sombra de coisas que viriam depois. Por isso que a igreja não está debaixo da lei, a igreja está na graça. Amém, amados? Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, interessante, né? Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Amém? Era sombra, cumpriu o seu propósito, apontava para o sacrifício pleno, para o sacerdócio pleno, para a revelação plena. Aleluia! Deus instituiu o sacerdote, ele apresentava o sacrifício, e Deus recebia esse sacrifício. Aí na nova aliança, bendito o nome do Senhor, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas limitações, aflições, mas um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Jesus, o sumo sacerdote. Louvado seja Deus. E o sumo sacerdote apresentava o preço, o sacrifício. Já vimos que Jesus é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote levava o cordeiro. Você já sabe muito bem que é o cordeiro. João Batista, quando vê Jesus, João 1,29, se não me falha a memória, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, isso é lindo, não é apenas o sumo sacerdote, Jesus Cristo é também o cordeiro. Por isso que a lei era sombra, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote apresentava o sacrifício, e Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote, e Jesus é o preço do sacrifício, Jesus é o sacrifício, Jesus é o cordeiro, para que apresentasse a Deus, apresentasse ao Pai, mas que também é apresentado a Ele mesmo, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Por isso que no Novo Testamento Paulo fala que Deus separou um povo para apresentar para si mesmo. Para si mesmo. Quando diz para si mesmo, quer dizer, Jesus resgatou um povo para Ele. Então Jesus é o sacerdote, Jesus é o cordeiro, e Jesus é Deus que recebe. Por isso que lei é sombra, por isso que nós não estamos na lei. Gálatas capítulo 3, 23 a 25.
diz assim, do 23 a 25. Gálatas capítulo 3, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo de quê? Da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou o nosso aio, para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Não sabem que aio era aquele servo, um servo especial, o escravo especial dos senhores greco-romanos. E esses senhores davam seus filhos aos aios, que eram chamados também de paidagogos. E eles orientavam, educavam, criavam os filhos dos seus senhores até chegar à maioridade. Eles tinham uma função intermediária, eles acompanhavam o filho dos seus senhores até que dissessem, ele está pronto. Aí Paulo fala que a lei era esse aio que nos conduziu até que viesse a plenitude, que é Jesus Cristo. Você não mais está debaixo de aio, Cristo veio. Você pode glorificar ao Senhor? Cristo veio. Nós não estamos no aio. Então, duas características que eu dei: lei é sombra e não é imagem exata. Nós já estamos na imagem exata. Crente que assiste culto de ensino não fica se judaizando, irmãos. Tudo bem fazer alguma coisa por cima, assim. Agora crente se judaizando literalmente, né? Trazendo lei para dentro da igreja. Vem para o culto de ensino, irmão. Né? Lei é sombra, lei é aio. Nós não estamos debaixo da lei, estamos na graça. Glória a Deus. Eu falei, eu não tinha notado, falei por altas passagens que Cristo cumpre tudo em todos, porque Hebreus fala que não temos o sumo sacerdote perfeito que não possa compadecer-se, né? Mas um que, como nós em tudo foi tentado, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o Cordeiro, disse João 29, e Jesus é Deus lá em Tito. Está escrito que ele purificou para si mesmo, está lá no início de Tito, vê lá depois, ele purificou para si mesmo. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacerdote, Jesus é Deus que recebe. Jesus é, como disse Paulo, escrevendo aos Colossenses, tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Repetição ajuda a memorização. Você pode repetir comigo? Cristo. Mais uma vez. Cristo é tudo em todos. Aí pede 56, meu mestre. Pede ou não pede 56 depois? Tudo em Cristo, né? Que por mim morreu. Tudo em Cristo. Cristo é todo meu. Louvado seja Deus. Que maravilha. Bendito o nome do Senhor. A lei foi importante para isso. Revelou que todos estão debaixo do pecado. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Decreto. Estão todos debaixo do pecado. Não dá tempo aqui, mas quando você lê Romanos capítulo 1, Paulo fala a partir do versículo 18: porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade dos homens, que detém a verdade de Deus em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque suas obras o revelam. Mesmo tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Estou lendo os versículos aqui. Por isso Deus os entregou
Romanos 1. Ou seja, os gentios da sua época, Paulo diz, estão debaixo do pecado. Mas o capítulo 2, Paulo fala: você judeu pensa que está em situação melhor? Sendo tu judeu fazendo as mesmas coisas que os gentios fazem, está em situação melhor? O judeu também está debaixo do pecado, está aflito. Gentio debaixo do pecado, judeu debaixo do pecado. Por isso que ele conclui no capítulo 3: não há justo nem sequer um. Versículo 19, por favor. Estamos em Romanos 3, né? Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Olha o que a Bíblia diz: para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Todos. Você tem direito de permanecer calado. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Cale-se toda a boca. Todos estão sujeitos ao juízo de Deus. O 20 já diz: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei, sabe o que é? É o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei é boa, é santa, mas ela diz assim: ó, eu tenho conhecimento do meu pecado. O que era feito no Antigo Testamento era aio, era sombra, até que viesse o que era perfeito para resolver, para tirar o pecado do mundo. Por isso que a nova aliança é superior à antiga aliança. Por isso que a revelação dada à igreja é maior do que a dada no Antigo Testamento. Por isso que nós estamos numa aliança superior, pelo Cristo que a revelou. É uma aliança superior, porque Cristo revelou o Pai como os judeus não conheciam. Nós estamos falando isso na escola dominical. Cristo revelou a Ele mesmo como os judeus não entendiam. Cristo revelou o Espírito Santo como eles não compreendiam plenamente. Jesus revela o Pai, Jesus revela a Ele, Jesus revela o Espírito, um só Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade sempre existiu, sempre esteve presente, mas a revelação plena dela veio por meio de Cristo. É nova aliança, é revelação da graça. Louvado seja Deus. A lei então aponta para o pleno conhecimento do pecado. Lei aponta para o conhecimento do pecado. Lei aponta para o conhecimento do pecado. Lei aponta para o conhecimento do pecado. E que o homem está condenado diante de Deus. Certo? É importante. Agora o versículo 23 diz: porque quem pecou? Todos. Vamos dizer, quem pecou? Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que eu falei que a lei revela que todos estão debaixo do pecado. Terceiro tópico: o justo juízo de Deus e o argumento ontológico. Por que argumento ontológico? On significa existente, ser. O argumento ontológico diz que há dentro de cada ser humano um conceito básico sobre Deus posto pelo próprio Criador, mesmo que ele não tenha a revelação do Deus verdadeiro. Há nele um argumento de que existe Deus, por mais que ele diga ou tente afirmar que não existe. Aquele que diz assim, né, eu sou ateu graças a Deus. Não há ateu convicto, ele pensa que é convicto. Essa tentativa desesperada dos ateus tentarem provar que Deus não existe, já está provando que ele existe, porque se uma coisa não existe, eu nem me preocupo. Eles ficam preocupados em provar que Deus não existe, já está no mínimo com a dúvida, não é? Tinha falado com o meu colega Patrick, falei com ele hoje, ele dizia bem, o cara é ateu até o dente doer muito, mas tem que doer muito. Dente doer muito. Ah, meu Deus! Então, irmãos,
Romanos, capítulo 2, 11 ao 16. Olha o que Paulo fala, tremendo. Pois para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Repita comigo, consciência. Ó, está aqui, sua consciência. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Nós não devemos nos acomodar, não. Temos que pregar o Evangelho a toda criatura e Jesus vai cobrar da gente. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus terá, porque Ele é justo, um critério justo para julgar as pessoas, mesmo aqueles que partiram e não tiveram conhecimento. Certo? Deus é justo no seu julgamento. Mas nós devemos anunciar e pregar o Evangelho. Glória a Deus, irmãos. Amém. Outra coisa interessante: o homem sem Deus está nas trevas do pecado. O homem sem Deus está nas trevas do pecado. Queria que todos nós repetíssemos isso bem forte. 1, 2, 3, já. O homem sem Deus está nas trevas do pecado. Há uma associação na Bíblia de pecado com trevas. Com trevas. Eu vou antecipar logo a leitura do segundo texto que eu anotei. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículos 3 e 4, que Deus fez a luz, viu que a luz era boa. E o que Deus fez no versículo 4? Separação entre luz e trevas. Deus estabeleceu um princípio: luz é luz, trevas são trevas. E Deus fez separação. Não pode haver comunhão de luz com trevas. Ponto final. Não tem que se discutir, não tem que ser discutido isso. Deus fez separação entre luz e trevas. Há uma relação direta na Bíblia, simbólica e verdadeira e correta, de pecado com trevas. E trevas é a ausência de luz, trevas é escuridão. Tudo bem, pecado tem cor escarlate, mas a Bíblia apresenta pecado como trevas, ausência de luz. É um simbolismo bíblico e verdadeiro. Amém? Amém. Verdadeiro. Vamos lá. Evangelho de João capítulo 3, a partir do 19. Evangelho de João capítulo 3, do 19 ao 21. Achaste? Evangelho de João capítulo 3, 19 ao 21. Disse-lhe, não, é 3, eu estou no 4. Evangelho de João capítulo 3, 19 ao 21. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes o que? As trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal aborrece o que? E não vem para que as suas obras não sejam reprovadas. Interessante, hein? Interessante. 21. Mas quem pratica a verdade vem para onde? Para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras sejam feitas em Deus. É simples. Se falta luz aqui, antes de acender uma vela, um fósforo que acende,
Já não vai fazer diferença? Um fósforo. Que nós temos a de emergência está em cima. Né? Se faltar luz, as de emergência, pelo menos nas condições normais de temperatura e pressão, elas acendem em cima. Né? Isso é um princípio, irmãos. A lei mostra que o homem está em pecado. E se está em pecado, está nas trevas. Certo? Está nas trevas. Precisa vir para a luz. Colossenses 1, 12 a 14. Abra comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, 12 a 14. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem foi resgatado das trevas do pecado? Quem foi? Eu fui resgatado. Glória a Deus por isso. Nos resgatou, tem versão que diz, e nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Fomos resgatados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Em quem temos a redenção, a saber, a redenção de quê? Dos pecados. Associação de trevas com pecado e de luz com Deus, uma salvação. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, abra comigo, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Estamos lendo a palavra do Senhor. O que, 1 de Pedro 2,9. O que somos, para que somos. Nunca esqueçamos disso, né? 1 de Pedro 2,9. O que somos, para que somos. O que somos, para que somos. Parte A. O que somos. Mas vós sois a geração eleita. Quem é a geração eleita? Sacerdócio real. Quem é sacerdócio real? Nação santa. Povo adquirido, o que somos? Agora a parte B, para que somos? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. De onde? Para onde? Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa gloriosa. E para encerrar essa parte, já daqui a poucos minutos estaremos encerrando o estudo. Efésios capítulo 5, do 8 ao 14. Efésios capítulo 5, do 8 ao 14. Efésios capítulo 5, do 8 ao 14. Pois outrora eres o que? Trevas. Mas agora sois o que? Em quem? No Senhor. Devemos então andar como o quê? Andar como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. Provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então a lei, irmãos, a lei apontava e aponta que o homem está no pecado, carece de Deus, carece da salvação. Todos os pecaram estão destituídos da glória de Deus. Número 5. Eu creio e é verdade. A igreja não pode ser conivente com a prática do pecado. A igreja não pode ser conivente com a prática do pecado.
A igreja não pode ser conivente com a prática do pecado. Efésios, está aí, se você deixou sua Bíblia em Efésios, já está aí pertinho. Efésios capítulo 5, versículo 11. O que está escrito em Efésios 5, 11, irmãos? Vamos ler, a igreja. Lindo vocês lendo. Vocês podem repetir a leitura, por favor, vamos lá. Essa é a postura da igreja. Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. A igreja tem que condenar o pecado. Não é condenar pecador, é condenar pecado. É nisso que se confunde. Aquilo que é sempre dito: amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Tem gente que aborrece o pecador, não ama o pecador. Crente, pensando que está agradando a Deus. Amar o pecador. Tem gente que não está amando o pecador. Ainda vou chegar no ponto mais forte que eu quero hoje. Amar o pecador, aborrecer o pecado, mas amar o pecador. Aborrecer a iniquidade, mas amar o iníquo. Amém, irmãos? Amém. Efésios 5:1 diz, né? Outro texto muito importante, 1 João capítulo 1, 5 a 7. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1, do 5 ao 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o 5, né? Eu já li o 7, né? Obrigado, é o 5 primeiro. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Olha isso, que Deus é o quê? Eu só estou lendo Bíblia. Amém, amados? Só estou lendo Bíblia. Que Deus é o quê? Vamos lá, simbolismo de Deus. E em Deus não há o quê? Pronto. Nenhuma. Né? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, isso é para todos nós. Deus tem misericórdia de nós. Se nós cantarmos, né, que temos comunhão com Ele, pregarmos que temos comunhão com Ele, evangelizarmos que temos comunhão com Ele, mas se nós estivermos andando nas trevas, o apóstolo João diz: mentimos e não praticamos a palavra verdade. É uma expressão joanina muito usada. A palavra verdade no grego é aletheia. Mentimos e não dizemos a verdade. Nós podemos agradar ao próximo, até a nós mesmos é possível enganar, mas nós não enganamos a Deus. Mas, glória a Deus, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aquilo que eu sempre falo, o cristianismo, relação vertical e horizontal. Não existe cristianismo apenas verticalista. Não existe cristianismo apenas horizontal. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Oi? Perpendicular, formando um ângulo, segundo a nossa professora de matemática, de 90 graus, não é isso? É assim, ó. A Bíblia apresenta isso. Não existe cristianismo apenas verticalista. Eu já disse aquele texto de Salmo 16. Salmo 16 diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Só que o outro versículo diz: quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres, nos faz ter todo o meu prazer. Não é só o irmão da sua igreja, não, da outra igreja também, tá, irmão? Porque o diabo tenta, não tenta. O irmão da outra igreja também são ilustres. Eu tenho que ter todo o meu prazer nele. Dá um amém aí? Amém.
Se eu disser o Senhor é o meu Senhor, não, mas irmão, lá não quero papo com ele não. Deixa eu olhar para você. Você é pai do Senhor, você? Não, fala com minha esposa, pode ser que é outro. Você é só boa noite, né? O cristianismo verdadeiro é vertical e horizontal. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso que ele fala: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, a igreja não pode ser conivente com o pecado. Não há mesmo o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, você sabe o texto, leia em casa depois, não é? Que é 1 João 3, 15 a 17. O que diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não peguem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a igreja não pode ser conivente com a prática do pecado, e jamais será conivente com a prática do pecado. E o pecado é treva. E nós estamos na luz. Se fizermos simbolismo dizendo que pecado é treva, está com base bíblica. Só aqui eu li quase 10 passagens bíblicas sobre isso, né? Mas vem a luz de Cristo e restaura o mais vil pecador. E transforma-o em nova criatura. Bendito é o Cordeiro de Deus. Eu creio nisso. E a igreja jamais será conivente com o pecado. Igreja chama pecado de pecado. E essa igreja sempre chamou pecado de pecado. E vai sempre chamar pecado de pecado. E ainda diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas esse púlpito sempre chamou pecado de pecado, e vai chamar pecado de pecado, e não será conivente com o pecado. E graças a Deus por isso. E glórias a Deus por isso. Agora, para concluir, para irmos para casa, já estamos abençoados. A justiça de Deus revelada. Olha que interessante, deixe sua Bíblia aberta em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Porque no Evangelho, tem versão que diz porque nele, não é isso? Não tem? É porque é corrigida, mas a palavra ali é Evangelho. Porque no versículo anterior, não me perdoe, do Evangelho. Porque nele, na minha versão diz, porque no Evangelho é revelada de fé em fé, é revelada, mas porque a justiça que é revelada, né? É revelada de fé em fé. O que é revelada? Olha que lindo. No Evangelho a justiça de Deus é revelada. Como está escrito, mas o justo não é qualquer um, é o justo. Não é uma mera declaração de quem não tem compromisso ou não nasceu de novo. Porque o justo do Antigo Testamento é quem guardava a Torá. Mas de novo, já vou falar daqui a alguns minutos, você vai ter paciência, que a gente vai terminar. É o justificado. O justo é que viverá pela fé. Mas no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é revelada. No versículo anterior, nós temos um aspecto positivo, que eu vou dizer assim, que é o poder do Evangelho para a salvação. Mas no posterior 18, é a revelação da ira de Deus para os que não se convertem. Então, olha que lindo, são 3 versículos lindos. 17, a justiça revelada. No anterior, Evangelho como poder para salvar. No posterior, a ira de Deus para quem não se converte. E 17 fala que a justiça está ali.
A justiça está revelada. No anterior, 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque Deus revelou-se primeiro aos judeus o Evangelho. Não que eles fossem mais importantes, mas começavam pelos judeus, né? Atos revela muito bem isso. Primeiro do judeu e também do grego, no sentido de gentio, do gentio. O Evangelho é poder. O poder de Deus é superior a qualquer pecado. Todo. O poder do Evangelho é suficiente para salvar todo aquele que crê. Não há pecado que o poder do Evangelho não possa alcançar. Isso não significa diminuir justiça, nem diminuir juízo, mas é aumentar graça. Poder de Deus. E é poder para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. A igreja jamais pode reduzir a mensagem do poder de Deus para a salvação. Pode entrar aqui o que tiver cometido o pior pecado. Vamos chamar pecado de pecado, mas vamos dizer, tem uma solução maior, mais poderosa: o poder do Evangelho. Você pode glorificar o Senhor? O poder do Evangelho em Cristo Jesus é mais poderoso. Mas no posterior diz que há o juízo, porque a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e... Repita comigo a palavra que está aí: injustiça. Repita: injustiça. Que detém a verdade em injustiça. Não está à toa. No versículo anterior fala que é revelada a justiça, mas no 18 é revelada a injustiça do homem. A justiça de Deus é revelada e ela revela a injustiça do homem. Vou repetir: a justiça de Deus é revelada e ela revela a injustiça do homem, que é provada na sua prática de pecado, na sua vida de carnalidade e na sua oposição à graça de Deus. Agora deixa eu concluir com uma mensagem maravilhosa. O melhor está agora: a justificação. Romanos capítulo 3, do 21 ao 25. Abra comigo. Romanos capítulo 3, do 21 ao 25. Olha que lindo. Mas agora, sem lei, tem se manifestado o quê? A justiça de Deus. Repita comigo: justiça de Deus. Justiça de Deus. Olha que lindo. Perceba isso. Sem lei, agora, na nova aliança, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia do 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. O que Paulo está afirmando é que a justificação pela graça, mediante a redenção que há em Cristo, no preço do sangue,
pode justificar o mais vil pecador. Na justificação é revelado o amor de Deus. Na justificação é revelado o amor de Deus. A lei aponta para a justiça e diz: o homem está condenado. Mas na graça, a justificação revela o amor de Deus. E quando o homem crê e se arrepende dos seus pecados, ele se torna uma nova criatura. A graça é maior. A graça é maior. A graça é maior. Igreja, não diminua a graça. Eu vou pregar sempre graça. Graça. E João não fala à toa. Volta lá, volta lá, volta lá. João, primeiro texto que eu li, João capítulo 1 diz: pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça. Foi isso que o João falou? O que ele falou? Aí, amados, está escrito. O que o Espírito não escreveu? Isso, irmã Isabel. O que o João escreveu? Sabe o que é isso, irmão? Se ele só escrevesse recebemos graça, já estava maravilhoso. Mas ele falou graça sobre graça. Graça sobre. A graça é maior. A lei foi dada por Moisés, mas a nova aliança é graça sobre graça. É qualquer coisa não, varoa. É graça sobre. É graça sobre graça. Que coisa gloriosa. Esse é o peso da justificação. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 1. Perdão, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, sendo justificado, né? Conclusão depois que é justificado. Portanto, agora, na condição de justificado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí nós temos outra lei, não é mais a lei de Moisés. Versículo 2 diz que é a nossa lei. Lei é a lei do Espírito da vida. Não é mais a lei de Moisés, é a lei do Espírito da vida. Glória a Deus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Lembra que eu falei que a lei de Moisés apontava para a revelação do pecado e condenava a morte? Está todo mundo entendendo isso? Amém. Essa soteriologia de hoje. Paulo fala que na nova aliança, a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Era a lei boa, a lei de Moisés. Mas quando fala lei do pecado e da morte, está dizendo, a lei de Moisés revelava, estamos em pecado e por isso estamos mortos. Mas Cristo morreu por nós. Fomos justificados por Ele e agora estamos na lei do Espírito da vida. Glorifica o Senhor, isso é maravilhoso, irmão. Estamos na lei do Espírito da vida. Isso é tremendo. É muita coisa. Por isso que 33 Paulo sentencia. Versículo 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Já foram justificados. O diabo não tem legitimidade para acusar o lavado pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Não tem tempo de ler, mas vai estar no PDF que eu estou devendo sempre compartilhar com os irmãos. O que é justificação? Nós temos um juízo, nós temos um julgamento. O juiz é Deus. Romanos 2,16 fala que Deus é o juiz. Tem o acusador, certo? Apocalipse 12:10 diz que o diabo é o acusador, que acusa os irmãos de dia e de noite. O juiz é Deus, o diabo é o acusador. Réu somos nós,
Romanos 3, 23, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Capítulo 2, versículo 9, fala que todo homem que pratica o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Versículo 11 diz que para com Deus não há acepção de pessoas. Todos nós estávamos condenados, mas houve o preço da absolvição. Houve o preço da absolvição. Sabe qual foi? Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos, isso é maravilhoso, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O preço da absolvição foi o sangue de Jesus. Consequência do juízo, fomos declarados justos, não por causa de nós, mas por causa do justo Jesus, que jamais pecou. Foi por isso que antes de expirar, Jesus Cristo disse: está pago. Foi por causa disso. É a orquestra tetelestai. Está consumado. Quando Cristo disse está consumado, ele disse está pago. E Paulo fala, escrevendo na sua carta, se não me falha a memória, aos Colossenses, que ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós, cravou na cruz, e lá na cruz despojou principados e potestades. A dívida está paga. Alguém pode entrar por essas portas tendo cometido o pior dos pecados, mas se arrepender, perdoe a redundância, se arrepender-se e clamar pela salvação, e pedir que o sangue de Cristo purifique, pode ser declarado justo. Sabe que é isso? É o poder da graça de Deus. Eu quero terminar trazendo a imensidão da graça e do amor do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Paulo diz, quem pode ler Romanos 5, 8, bem alto? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois que Paulo desenvolve toda a sua soteriologia sobre a lei do pecado, da morte, Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco. A palavra amor é mais forte. Amor é mais forte. Amor é mais forte. Igreja, amor é mais forte. Versículo 20, quem pode ler? O pecado fez o que? Abundou, mas a graça. Oi? Que coisa tremenda, irmão. Coisa tremenda. Sabe o que isso quer dizer, concluindo o meu sermão aqui hoje? Lei e graça, a graça maior. Justiça e amor, o amor é maior. Amor. A justiça opera a justificação e aponta para o amor. Aponta para o amor. Interessante, em João capítulo 1, graça sobre
Não foi isso que João falou? Olha que lindo. Graça sobre Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a expressão que Paulo dá para graça. Graça sobre graça. Graça superabundou. Superabundou, irmão. Isso é maravilhoso. É a preciosa graça de Deus. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, o apóstolo lembra uma coisa interessante. Deus de toda a graça, que expressão maravilhosa. Sabe o que é isso? Deus de toda a graça. Isso é muito forte, irmão. Graça sobre graça, superabundou a graça. 1 de Pedro 5,10. Deus de toda a graça. Tire a graça do centro do Evangelho e ele vai deixar de ser Evangelho. Vou repetir: tire a graça do centro do Evangelho e ele vai deixar de ser Evangelho. E o amor? Textual da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma mais correta de você interpretar um versículo é encontrar sua palavra-chave. A forma mais correta de você interpretar um capítulo é encontrar o seu versículo-chave. A forma mais correta de você interpretar um livro é achar o capítulo-chave. E vocês já sabem que eu falei várias vezes, não foi de mim, eu sempre ouço isso, de fontes seguras, que se o homem não tivesse toda a Bíblia, tivesse só o Novo Testamento, o homem poderia ser salvo. Se não houvesse todo o Novo Testamento, houvesse apenas os 4 evangelhos, o homem poderia ser salvo. Se não houvesse os 4 evangelhos, só existisse o evangelho de João, o homem poderia ser salvo. Se não houvesse todo o evangelho de João, só houvesse o capítulo 3, o homem poderia ser salvo. E se não houvesse no mundo todo o capítulo 3 e só houvesse João 3,16, o homem poderia ser salvo. O versículo-chave de João 3 é o versículo 16. E a palavra-chave de João 3,16 não é pereça, mas é amor. A palavra-chave é amor. Amor é a palavra-chave de João 3,16. Alguém estará correto em dizer parcialmente: mas no versículo que tem amor tem condenação. Não, mas diga ao contrário, que está mais correto. No versículo que tem condenação tem amor. Amor é mais forte. Glória a Deus, irmãos. Amor é mais forte. O amor não. Eu posso falar isso que eu demorei minutos aqui e fechei. Eu demorei minutos aqui falando que igreja não é conivente com o pecado. Vocês ouviram? Está gravado. Igreja não compactua com o pecado. Está gravado. Igreja chama pecado de... e acabou. Mas a graça é maior. O amor é maior. E a mensagem central da igreja é graça e amor para todo aquele que é lavado no sangue de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua igreja no nome de Jesus. A Ele é a honra, a glória, o louvor para Deus sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Ficamos de pé. Vamos encerrar esse trabalho louvando o nome do Senhor. Vamos cantar um cântico, maestro. Enquanto a gente vai. Pode encerrar ali, por gentileza? Oi? 75. Esse é o